Amém, queridos? Glória a Deus. Êxodo capítulo 14. Em nome de Jesus. A partir do verso 10, diz assim, para você entender o contexto, os filhos de Israel, os hebreus, que eram cativos no Egito, Deus os tirou com mão forte do Egito, amém? Todos sabem a história. E conduziu eles pelo deserto rumo à terra que Deus havia prometido, amém? A uma certa altura do caminho, Moisés guiando esse povo, eles iam por um outro caminho, se não me engano, pelo caminho da Filístia. E aí Deus fala com Moisés, dizendo: Moisés, não é para ir por aqui, é para ir por outro caminho, pelo outro lado. E aí Moisés chega para ele e fala assim: Senhor, mas do outro lado ficaremos, se os egípcios vierem atrás de nós ficaremos cercados, porque de um lado teremos as montanhas, do outro o Mar Vermelho, e atrás de nós teremos Faraó e o seu exército. E aí Deus fala com Moisés para que ele obedeça e siga a direção que ele estava dando. Moisés, por ter sido criado como egípcio e por ter lutado no exército de Faraó, ele conhecia toda a região. Então ele estava guiando, perceba que quando ele escolheu o caminho da Filístia, ele escolheu, não foi porque Deus havia dado direção, é porque ele sabia que era o caminho mais fácil, que se Faraó impetrasse contra eles uma perseguição, ficaria fácil fugir de Faraó. Mas Deus trouxe para ele uma direção, por isso que ele fala que ficaria cercado, mas Deus fala para ele obedecer essa direção. E ele decide obedecer. Amém? Fala para a pessoa que está do teu lado, fala exatamente isso que você tem que decidir fazer. Quando Deus falar contigo, obedeça. Amém? Fala assim, ele sabe o que está fazendo. Amém? E não deu outra, querido. Eles seguiram a direção, que Deus havia dado. E aí no verso 10, que eu pedi para a gente abrir, diz assim: E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham aonde? Atrás deles. Vinham atrás deles. E temeram muito. Então os filhos de Israel fizeram o quê? Clamaram ao Senhor. Amém? Ou não amém? Glória a Deus. É exatamente isso que nós precisamos fazer quando surge alguma ameaça, algum tipo de problema, quando precisamos de uma resposta ou de uma direção. Nós não temos que ficar conjecturando. Nós precisamos fazer o quê? Clamar ao Senhor. Amém? E tudo aquilo que ele te falar, faz. Amém? E então, olha só, eles clamaram ao Senhor. Aí o verso 11, e disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tens tirado do Egito? No primeiro momento, eles fazem o que é certo. Em relação a Deus, faz o que é correto. Mas em relação ao líder deles, tem uma atitude que anula totalmente o que fizeram antes.
Então, a atitude deles, eles clamaram a Deus, é isso que tem que fazer? Sim, é isso. Mas, diante daquela situação, o que eles fizeram? Foram procurar Moisés e começaram a reclamar. Noutras palavras, começaram a conjecturar para encontrar um culpado para aquilo que estava acontecendo. E até alegaram que não desejavam ter saído do Egito, como Moisés havia tirado. Depois de verem tantas coisas acontecendo lá no Egito, eles chegam para Moisés e diz: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto. Por que nos fizeste isso? Que nos tens tirado do Egito. Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo, olha aqui, deixa-nos que sirvamos aos egípcios. Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Na virada do ano, Deus nos deu uma palavra de que quem quer tomar posse do novo tem que colocar em prática o verso 18 do capítulo 43 de Isaías. Não deve ficar se lembrando do passado e nem considerando as coisas antigas. E isso não são de coisas ruins, não está falando disso, está falando de mudança de atitude, mudança de pensamento. É o versículo 2 do capítulo 12 de Romanos. Não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O novo, o que Deus diz que vai fazer de novo, tão somente é a sua vontade. É a vontade dele. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém? Então os egípcios tinham a palavra de que Deus daria para eles uma terra que manava leite e mel. Eles creram nessa palavra. Eles tinham uma promessa e eles viram que Deus não estava brincando com eles. Até quando Deus não mostra, Deus não brinca. Até quando Deus não prova, Deus não brinca. Mas Deus havia falado que ia levar eles para uma terra que manava leite e mel. Amém ou não amém? E Deus deu a prova para eles de que ele estava falando a verdade. Como? Deus trouxe à vista deles juízo sobre todo o Egito. E não foi só isso. Deus trouxe esse juízo sobre o Egito e fez com que esse povo permanecesse no Egito sem ser atingido por esse juízo. Quando vinham as pragas dos piolhos, os piolhos vinham sobre os egípcios que não tinham cabelo, porque eles se depilavam com medo dos piolhos, mas não vinham sobre os hebreus, que não fazia isso. Então Deus deu para esse povo uma prova de que ele não estava brincando. Ele deu uma prova de que ele iria fazer aquilo que havia prometido. Querido, e Deus, ele tem mostrado, durante o ano de 2024, ele mostrou o ano inteiro que ele não está brincando conosco, especialmente nos últimos meses desse ano de 2024. Ele mostrou para nós que ele nos dá muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Em relação à igreja, em relação à estrutura da igreja, nós estávamos orando, nós tínhamos planejado que em um ano a gente estaria dentro de uma estrutura como essa. E a gente começou a orar em menos de 15 dias.
Ele fez aquilo que a gente estava esperando acontecer em um ano. E ele abriu portas aonde não havia. Ele fez a água brotar da onde não tinha nenhuma possibilidade. Ele não deixou faltar os recursos. A gente tem visto as tempestades vindo por todos os lados. A gente tem visto os raios caindo do nosso lado. A gente tem sentido o vento contrário vindo contra nós. A gente tem visto tantas coisas acontecerem, mas no meio disso tudo nós também não podemos negar. Deus tem sido maravilhoso conosco e tem abençoado as nossas vidas. Ele tem nos dado mais do que nós pedimos ou pensamos. Ele tem movido em nosso favor. Por quê? Porque nós decidimos fazer o que Moisés decidiu fazer aqui. Nós decidimos obedecer. Porque a gente olhava para frente e a gente não via possibilidade. A gente olhava procurando alguma coisa em que se apoiar e a gente não achava. Mas mesmo não achando, nós decidimos obedecer. E ao obedecer, Deus se mostrou fiel, porque é isso que a palavra dele diz, que ele se mostra fiel para aqueles que são fiéis. E quando nós decidimos ser fiéis, ele se mostra fiel. Você não vai deixar de ver a tempestade se acirrar, você não vai deixar de ver raios caindo, você não vai deixar de sentir o vento contrário, você não vai deixar de ouvir as afrontas de Satanás. Mas uma coisa é certa, você vai caminhar seguro, porque a palavra dele diz, lá no versículo 4 do capítulo 23 de Salmos, que ainda que a gente andasse pelo vale da sombra da morte, a gente não precisa temer mal algum, porque ele está conosco, porque é a vara, é a autoridade, é o cajado dele que nos consola. E ele completa no versículo 5 dizendo assim, olha, diante dos teus adversários eu prepararei uma mesa, ali eu vou ungir tua cabeça com óleo, ali eu vou fazer o teu cálice transbordar. E só depois que você estiver saindo desse vale, você vai perceber que bondade e misericórdia te acompanhou e te acompanhará todos os dias da tua vida. Porque ele é sério naquilo que diz. Ele é sério naquilo que diz. E aqui, amados, nós estamos vendo um povo que recebeu uma promessa, que clamou ao Senhor quando viu o perigo se aproximar, mas momentos depois começaram a dizer, foi para cima do líder dizendo, olha, melhor era que a gente tivesse ficado lá. Nós falamos isso para você, por que você nos tirou de lá? E aí Moisés olha para ele e diz assim, Moisés, porém, disse ao povo, não, o que está escrito na tua Bíblia? Não temais. Estais o quê? Então, se você não tem nada edificante para falar, fala para a pessoa que está do teu lado. Se você não tem nada edificante para falar, fica quieto. Se as tuas palavras não vai motivar, não vai incentivar, não vai abençoar, não vai glorificar, fica quieto. Então Moisés diz, estai quietos, só reparem, só olhem, só vejam, só notem o livramento do Senhor. Só notem isso. E esse livramento não aconteceu, não é aquele que aconteceu ontem, não é aquele que aconteceu lá no Egito, não é aquele que vai acontecer em 2027, porque você planejou isso. Mas Deus está dizendo, olha, e vede o livramento do Senhor, que hoje, amado, não é amanhã, segunda-feira, não é depois de amanhã, na terça, não é no mês que vem. Deus está falando é hoje. Hoje é que dia? Hoje é dia 5 de janeiro de 2025.
até meia-noite. Deus está dizendo aqui para você, é hoje que você vai ver o livramento dele. É hoje que você vai enxergar isso. E ele ainda diz mais para você, porque na ministração da noite da virada, nós oramos aqui, talvez foi enfadonho, mas necessário. O que nós fizemos aqui? Nós oramos, principados, potestades, dominadores do mal, demônios que receberam ordem do inferno para vir contra essa igreja nos seus 9 anos de existência. No nome de Jesus, percam as forças, caiam por terra suas armas, caiam por terra seus trabalhos, suas maquinações. Vocês não têm mais poder, porque daqui por diante, Deus irá fazer nessa igreja, para essa igreja, com essa igreja, tudo novo de novo. Tudo novo de novo. Demônios, potestades, principados, dominadores do mal, forças espirituais da maldade que agem nas regiões celestes, que foram enviadas para tornar a tua vida sacrificial, nas pequenas coisas. Você decide fazer um bolo de aniversário para o teu filho, mas aquilo é sacrificial. Você decide comprar um presente para a tua esposa, mas aquilo é sacrificial. Você decide fazer uma confraternização com amigos, mas aquilo é sacrificial. Olha para a igreja, deseja até no coração ser ofertante fiel, ajudar naquilo que precisa, mas é sacrificial. Mas naquele dia, nós oramos, potestades, dominadores do mal, principado, forças espirituais da maldade, que receberam ordens do inferno para nesses 9 anos tornarem as nossas vidas sacrificiais. No nome de Jesus, tira as tuas mãos. A partir daqui, vocês não têm mais poder sobre as nossas vidas. E as nossas vidas, a partir daqui, nada mais vai ser sacrificial. O sacrifício não cessou, amado. Não cessou o sacrifício. Deus só está dizendo, não vai ser sacrificial. Só que você precisa decidir. Decidir o quê? Decidir não se lembrar do passado. Não considerar as coisas antigas. Decidir ter uma nova atitude. Decidir se relacionar com Deus de uma forma diferente. Se relacionar com a igreja de uma forma diferente. Servir a Deus de uma forma diferente. Você sabe por que Deus quer isso? Porque as tuas atitudes, as antigas, as passadas, não te levam mais a lugar algum. E se você conservar elas, elas irão te matar. Por que elas irão te matar? Porque estão vencidas. Alguns dias atrás, a gente nunca assiste televisão. Faz muito tempo que a gente não assiste televisão. Aí, essa semana, minha esposa está com um problema nas costas. E aí ela pegou e falou assim, amor, pega o controle para mim, eu quero ver o jornal hoje. Aí eu estava com ela ligou no jornal e começou a passar, olha a reportagem que estava passando. Uma família inteira, no Rio Grande do Sul. 3, se não me engano, já tinham morrido. 2 estavam internados e 2 parece que tinham recebido alta. Por que isso aconteceu? Tinha suspeita de envenenamento, tinha mais a vigilância sanitária, os policiais técnicos foram lá. E o que eles constataram? Que muitas coisas de alimento que aquela família usava estava com a data de validade vencida há muito tempo. E que poderia, sim, eles terem feito o bolo, porque todos passaram mal e morreram depois que comeram uma fatia de um bolo que foi feito pela a matriarca da família. Inclusive ela estava internada em estado grave porque comeu o bolo que fez.
E aí uma das suspeitas isso tudo está acontecendo porque os ingredientes estavam vencidos. Se você conservar o que está vencido na tua vida, não vai te dar coisa nova. Tem um potencial muito grande de te matar. Um potencial muito grande de fazer você fracassar. De fazer você chegar lá no final do ano, fazer igual esse povo aqui. Peraí, eu preferia que esse ano não fosse o ano que Deus faz tudo novo de novo. Eu não queria esse ano. Eu não queria esse tema. Eu queria outro tema. Vai falar até aqui. Deus falou comigo que era outra coisa, mas o pastor não ouviu. E é esse tema. Não queria ele. Mas o que aconteceu? Ele entrou no ano que Deus faz tudo novo de novo. Não. Esse ano eu vou fazer tudo do meu jeito. Qual que é o teu jeito, amado? Eu duvido tu ter o teu jeito de ser uma coisa nova. Duvido. Não tem pessoa que fala assim, vou fazer do meu jeito e faz uma coisa nova. Sempre faz. Ela pode até fazer uma coisa que ela não fez antes ainda, mas é alguma coisa que alguém já fez, diferente daquilo que Deus está mandando fazer. Aí sabe o que Deus está dizendo? Está dizendo assim, olha, ficai quietos, calai-vos, e só observem, se lembrem, sabe aqueles inimigos, as potestades, os dominadores do mal, os principados, as forças espirituais da maldade que agem nas regiões celestes, aqueles que passaram 9 anos gastando dinheiro, fazendo trabalho de macumbaria contra ti, contra essa igreja, contra a tua família, sabe as palavras que foram liberadas contra você. Deus está dizendo aqui a mesma coisa, como usando a boca de Moisés aqui, porque tudo isso que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Nunca mais vereis. Nunca mais vereis. O que destrói isso? O que destrói isso? Coisa nova. Coisa velha mantém vivo os inimigos. Mas coisa nova destrói os inimigos. E aí, o Senhor fala assim, através de Moisés, versículo 14. O Senhor pelejará por vós. E vós o quê? Vos calareis. Mais uma vez, não tem nada edificante para dizer. Esposa, teu marido não tem mais edificante para falar. Começa a reclamar. Ele é o primeiro. Estou falando porque eu sou homem. Ele é o primeiro a endurecer o coração para não vir para a igreja. Não vou. Não está resolvendo nada. Esposa, você é mulher de Deus. Olha para ele. Lembra das palavras que você está ouvindo hoje. E fala para ele, tão certo quanto Deus vive. Você se lembra do que nós ouvimos no culto no dia 5 de janeiro de 2025. Se nós não temos nada para falar que seja edificante, é melhor a gente ficar quieto. Pastor, mas é meu marido. Não, você não está mandando ele calar a boca. Você está dizendo, é melhor a gente ficar quieto. Falei primeiro do marido, por quê? Porque o homem é o primeiro. É o primeiro que endurece. É o primeiro a perder o rumo da igreja quando as coisas... E quem é homem assume isso. Porque eu sou. E eu sei que é assim. Agora, mulheres, maridos, é assim. Quando falta alguma coisa em casa,
ou as coisas saem um pouquinho fora daquilo que a mulher planejou, filho, se prepara. Porque tu vai ter que ser mais homem ainda. E homem de Deus. Para se posicionar e dizer, lembra da palavra. Lembra da palavra. Pare de falar pelos cotovelos. Aí vai ter umas que vai dizer assim, mas peraí, o homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço. Nessa igreja não, irmã. Nessa igreja aqui, mulher não é carne de pescoço, não. Porque a expressão carne de pescoço é uma pessoa ruim de lidar. Lá fora, você sabe que é assim. Então não profetize desgraça na sua vida. No nome de Jesus. Ouça o teu marido. Se lembre da palavra. É difícil segurar, mas se esforce. Se tiver que falar alguma coisa, isso não é novo aqui nessa igreja, nesse altar. Se tiver que falar alguma coisa, só glorifique. Mas não é isso que eu estou sentindo. Não, Deus não aceita, nem aceita louvor com os teus sentimentos. Porque se ele aceitar a adoração com o teu sentimento, ele vai ter que aceitar tuas reclamações de sentimento. Não é assim. Eu vou estar sendo... Não está sendo hipócrita, não. Hipócrita é quando você quer ser alguma coisa para enganar alguém. E se lembra que quando é com Deus, você pode pintar a tua cara, você pode mudar tudo, que ele olha para você e sabe que é você. Por quê? Aí você vai falar assim, esposa, você vai falar para o marido, marido, você vai falar para a esposa, pai, você vai falar para os teus filhos, filhos, você vai falar para o teu pai. Exatamente isso. O Senhor, os inimigos que hoje nós estamos vendo, nós nunca mais veremos. Fala assim, o Senhor vai pelejar por nós. E nós só precisamos... O que a gente só precisa fazer, amados? O que está escrito no verso 14? O Senhor está dizendo, eu vou pelejar por vós, vocês só vão fazer o quê? Ficar quieto. Não, mas a gente às vezes acha que pode resolver as coisas falando, né? Ai, meu Deus, não, Deus está falando. Se cale. O ano de 2025 é o ano. Anote isso, você vai se lembrar disso. Vai ser um ano onde muitas vezes você vai ter que se lembrar dessa palavra. Você vai ter que ficar quieto. Traga a lembrança aquilo que te dá esperança. E o que te dá esperança? O Senhor pelejará por vós. Os inimigos que você viu até aqui, nunca mais o vereis para sempre. Aí, verso 15 diz assim, então disse o Senhor a Moisés. Oh, meu Deus do céu. Como que Deus falou comigo através desse texto. Não foi só esses dias, o ano inteiro. Eu virava e mexia, vinha aqui. E Deus falava assim. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Por que você clama a mim? Tem um monte de gente querendo resolver as coisas na oração somente. Sabe? Qualquer coisinha. A luz cortou, vai lá pro joelho. Meu Deus, Senhor, tal. Tá faltando comida, tá isso, tá aquilo. É só oração. Só vai lá para oração. Oração resolve, amado. Eu não estou falando que você não deve orar. Só que chega um momento que Deus vai falar para você assim, por que você está clamando a mim? A única coisa que você precisa fazer agora é espicha o couro. Fala para a pessoa que está até lá, fala assim, 2025 é um ano que você vai ter que espichar o couro.
Espiche o couro. Meu Deus, o que é isso, pastor? Olha só. Dize aos filhos de Israel que se mexa, filho. Se mexa. Como? Arrumo 2 empregos? Não, não é isso. Falar nisso, eu já vou dar um recado aqui. Dos dias 17/1, ou 13/1, ao 17/1 será a nossa semana de consagração. Eu vou dar as diretrizes, então, no domingo que vem, na quinta e no domingo que vem, como que vai ser a nossa semana de consagração. Então, espicha o couro. Acha jeito de estar nessa semana de consagração. Acha jeito de fazer. Pastor, meu trabalho, isso é coisa velha, coisa passada. Você está se lembrando do passado. Pastor, tô isso, tô aquilo, tô muito cansado, isso é coisa antiga, você está considerando a coisa antiga. Se vira, espicha o couro. Deus está dizendo, por que clamas a mim? Diz ao povo que marche. Está reclamando, esse povo fica reclamando, eles já clamaram a mim, fica reclamando, falando das coisas. Não, fala para eles marchar. Aí ele segue e diz, fala assim, agora, e tu? Essa palavra para o sacerdote. Levanta a tua vara. Levanta a tua vara. Levanta a tua autoridade. Exerça a tua autoridade. Estende a tua mão sobre o mar e fende-o. Você está entendendo a palavra? Você está vendo? Quem abriu o mar? Foi Deus. Não foi? Mas ele só abriu depois que Moisés o fendeu. O fendeu. Aí ele diz assim, ó, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei, olha só. Aqui, eu vou terminar aqui, porque hoje é noite de Santa Ceia. Olha só. E eis, quem está dizendo aqui, quem está falando aqui? O próprio Deus. E ele está dizendo, e eu endurecerei o coração de quem? Dos egípcios, diga assim, dos meus inimigos. Oh, Jesus. Eu endurecerei o coração dos teus inimigos. Você está tendo ideia do que você está vendo, ouvindo aqui? Eu endurecerei o coração dos teus inimigos. Quando Deus endurece o coração dos teus, quando ele amolece, teu inimigo te dá paz. Mas quando ele endurece, ele vem contra você. Só que Deus tem um detalhe nisso. Olha o que Deus está dizendo. Para que entrem nele atrás de você. Se os teus inimigos endurecer o coração contra você e vir atrás contra você, não esqueça disso. É o próprio Deus que está mandando eles virem atrás de você. Virem atrás de você. Aí ele diz assim, e eu serei glorificado. Em quem? Em você? Nos teus inimigos. A gente ora sempre, Senhor, glorifica teu nome na minha vida, através da minha vida. E Deus está falando uma coisa diferente do que a gente tem orado. Eu vou glorificar o meu nome, Deus dizendo, nos teus inimigos. Só que quando Deus glorifica o nome dele nas nossas vidas, é através de vitória, de bênção, de coisa boa.
de coisa nova. Essa é a promessa para nós. Farei tudo novo, de novo. Só que é o seguinte, ao mesmo tempo que Ele estará glorificando o nome dEle na tua vida, nas nossas vidas, fazendo tudo novo, de novo, Ele vai estar glorificando o nome dEle nos teus inimigos, que vai tentar tirar a tua paz, mas o Senhor vai fazer isso aqui, ó. E em todo o seu exército, nos seus carros, nos seus cavaleiros, e os egípcios saberão, ó, porque não é para você que Deus precisa mostrar que Ele é Deus. Entendeu ou não? Não é para você que Ele precisa mostrar que Ele é Deus. Ele diz, e os egípcios saberão que eu sou o... Interessante, eles só vão saber disso quando Deus for glorificado na vida deles, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. Não preciso ler mais, porque você já sabe qual foi o fim de Faraó e do seu exército. Amém ou não? Enquanto Deus atravessava o povo dele para o novo que ele tinha prometido, Deus deu cabo dos seus inimigos no mesmo caminho. No mesmo caminho. Então, no nome de Jesus, eu tenho certeza, duas coisas você quer. A primeira, você quer que Deus seja glorificado na tua vida através de uma coisa nova. Amém? De algo novo de novo. Mas você também quer que Deus não seja glorificado na tua vida, você sendo um egípcio. Pastor, o que você está dizendo? Amados, se a gente não faz o que Deus nos manda fazer, é a palavra que diz. Quando nós, olha, oh Jesus, quando nós somos amigos do mundo, constituímos ou nos tornamos inimigos de Deus. E nesse ano Deus está falando duas coisas. Deus está dizendo, eu vou glorificar meu nome na tua vida, povo meu, que eu tirei do Egito, que eu trouxe até aqui. Hoje eu e a minha esposa, a gente conversava e a gente falava de tudo que Deus fez, das coisas que clamamos, das coisas que falamos, das provas que pedimos para o Senhor, se era para a gente fazer. E Deus foi abrindo portas, abrindo portas, abrindo portas. Deus nos conduziu. E a gente falava, amor, são 9 anos. 9 anos. Se não tivesse Deus nisso, estaríamos aqui? Não estaríamos. De forma alguma. Deus nos conduziu e continua nos conduzindo. De glória em glória. Todos os dias, sendo aperfeiçoados pelo Senhor, para a estatura do varão perfeito que é Jesus Cristo, em busca do prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Amados, no dia que Jesus voltar para a gente, para se encontrar conosco, você sabe o que significa aquele dia? Que você é perfeito? Não. Significa que Ele colocou um fim na nossa imperfeição. Porque até isso acontecer, nós não seremos. Seremos pobres, cegos e nus, se não dependermos dEle. Então Deus está dizendo, olha, duas coisas. Deus quer glorificar o nome dEle na tua vida através de uma coisa nova. Quantos querem as coisas novas de Deus? Então, faça o novo. Decida fazer o novo. Quer que Deus seja glorificado na tua vida? Meu amado, de um jeito ou de outro, Deus é glorificado. É aqui que eu quero encerrar. Quando somos amigos, Deus glorifica. E uma forma maravilhosa.
Mas quando não somos amigos, Deus também glorifica. Então, no nome de Jesus, fica de pé. E eu quero que você, no nome de Jesus, eu quero que você feche os teus olhos no nome de Jesus.